Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Mais uma semana aqui no site do professor David Xavier. Obrigado pela visita mais uma vez. Importante que você visite sempre para poder o professor se sentir bem animado e mais comprometido com a tua aprovação. Bom, hoje eu separei uma questão para a gente fazer também da Fundação Carlos Chagas, uma questão de concordância, uma questão do modelo exato como a Fundação Carlos Chagas gosta de cobrar. E vou apresentar para vocês o que tenho que ter, David, de conhecimento para matar uma questão de concordância da Fundação Carlos Chagas. Não são questões que apresentam tanta dificuldade, são questões que, assim, a maior dificuldade, por incrível que pareça, está na desorganização da frase. A Fundação Carlos Chagas, ela cobra a questão de concordância trabalhando com opções muito grandes, mas fazendo com que na frase exista uma ordem indireta. E aí eu apresentei para vocês esse modelo que está aqui, é uma questão da Fundação Carlos Chagas. Vamos dar uma olhada lá. Bom, as normas de concordância verbal estão plenamente observadas na seguinte frase. Vamos dar uma olhadinha lá? São dignos de nota, por conta da implementação do ECA, os avanços que está havendo nos cuidados dispensados aos menores. Bom, exatamente esta é a resposta que a gente está marcando. David, mas por que a resposta é exatamente essa? Eu não deveria chegar aqui. Olha que armadilha bonita, galera. Olha que questão maravilhosa. São dignos de notas por conta da implementação do ECA. Os avanços que está, David, não teria que ser os avanços que estão, porque se são avanços teria que ser plural? Não, de forma alguma. Sabe por que você não vai fazer isso? Porque vocês vão observar, galera, que esse está, ele na verdade forma uma locução verbal com o verbo haver, que apareceu aqui no sentido de existir. Olha que coisa maravilhosa. Ele colocou o verbo haver aqui, ó, no sentido de existir. E o verbo haver no sentido de existir, todo mundo sabe, ele é um verbo que é impessoal. E por ele ser um verbo impessoal, ele não existirá a flexão. David, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Então, essa daí é a resposta, porque na questão o que ele estava pedindo? Exatamente que você marcasse aquela que fosse adequada. E ali por você ter o verbo haver no sentido de existir, ou seja, o verbo impessoal, a flexão não vai existir. Agora ali tem uma grande armadilha, porque quando você olha o está e logo antes do está você olha uma palavra no plural, você é induzido a querer fazer o plural para concordar com essa expressão, com essa palavra. Você não pode fazer isso. Beleza, galera? Vamos ver os erros da letra B? Da letra C, da letra D, da letra E? Vamos lá. Foram necessários reunir todos os direitos dos jovens no estatuto único. Não, não pode. Aqui você tem o quê? Um sujeito oracional. Aqui, galera, ó. Reunir todos os direitos dos jovens no estatuto. Tudo isso daqui, ó. Reunir todos os direitos dos jovens no estatuto. Tudo isso daqui é o sujeito. Só que neste caso, você tem ali um verbo. O que vai fazer com que o sujeito dessa frase ele seja classificado como sujeito do tipo oracional. E a concordância com o sujeito oracional, ela só poderá ser feita na terceira pessoa do singular. Então, o certo seria você falar o quê? Reunir todos os direitos foi, e não foram, foi necessário. Foi necessário. Reunir todos os direitos foi necessário. Para que a todos os menores se dispensassem... Olha o outro erro aqui. Para que a todos se dispensasse a atenção. Está aqui. Se dispensasse a atenção. Esse camarada daqui, galera, ele tem função sintática de sujeito. De dispensasse. Só que ele é o núcleo no singular. Então, o certo é você falar o quê? Dispensasse a atenção. Então, a letra B, realmente, ela tem erro. Vamos ver se a letra C tem erro? Vamos lá. Os entraves que apresentam esse estatuto, não. Olha que questão linda também. Quem apresenta entraves é esse estatuto. Esse estatuto que está com a função sintática de sujeito. Se o sujeito é singular, a concordância tem que ser feita na forma de singular. Então, esse estatuto apresenta. Beleza, meus amigos? Vamos lá. Os entraves devem-se... Opa, agora sim. Os entraves devem-se... Sim, essa concordância aqui ela está certa. Por quê? Quem é o sujeito de devem-se? Os entraves. Então está aqui. Os entraves
devem-se, em grande parte, a alguma coisa. Devem-se a quê? A dificuldade de se estabelecer penas. Aí ele cometeu um outro erro de concordância. E por que ele cometeu um outro erro de concordância? Não é se estabelecer, e sim estabelecerem, porque o sujeito aqui é representado por penas para os menores infratores. David, dá uma circulada nesse sujeito aí para poder eu entender. Vamos lá, olha para cá. Penas para os menores infratores é o que tem a função de sujeito para o verbo estabelecer. E se ele é o sujeito do estabelecer e ele é forma de plural, o estabelecer também tem que ser usado na forma de plural. Então o certo seria nós falarmos o quê? Estabelecerem. David, o que foi? Pode falar. Olha só. Houve um erro de concordância, então a letra C também não é a resposta, correto? Vamos começar, vamos partir para a letra D de dados? Vamos lá. A letra D de dados também apresentou um erro muito comum, um erro comumente em questões da Fundação Carlos Chagas, que foi o que? A presença novamente de um sujeito oracional e ele usar o verbo na forma de plural. Bom, olha para cá. Cabem, foi o que ele colocou ali. Vamos colocar aqui o nosso verbo, que é o caber. O que cabe aos que devem aplicar os dispositivos do ECA, zelar pela prudência quando da aplicação. Gente, qual é o sujeito de cabe? O que cabe àqueles que devem aplicar o dispositivo? Zelar pela prudência. Se zelar pela prudência é aquilo que é o sujeito, fala comigo você, meus amigos. Pode falar. Zelar pela prudência é a função de sujeito? É. Mas observem vocês, mais uma vez, meus amigos, que estamos diante de um sujeito oracional. Então, zelar pela prudência não cabem. Zelar pela prudência cabe. Teria que ser a forma de singular. Aqueles que devem aplicar, esse devem aqui está certo. A concordância do devem está sendo feita no plural para concordar com esse aos que equivale àqueles. Cabem àqueles que devem aplicar os dispositivos, zelar pela prudência. Zelar pela prudência cabe, quando da aplicação de medidas punitivas, a serem tomadas e não a ser tomadas. Impressionante, né? A Fundação Carlos Chagas te dá uma questão de concordância longa e uma questão extensa e tem tudo para ser difícil. Só que o que eles fazem? Eles colocam diversos erros na mesma opção. E apresentando diversos erros na mesma opção, ele faz com que você, se você não matar de um lado, você venha para o outro, se não for para o outro, vai para o outro, e uma hora você chega até a resposta. Vamos lá, galera. Partindo aqui, vamos ver o erro da letra E? Vamos lá. Erro da letra E. A aplicação de penas extremamente rigorosas que alguns juízes, que alguns juízes vêm determinando, alguns juízes vêm determinando, na maioria dos casos, a aplicação de pena não contribuem. Gente, olha que coisa maravilhosa. Vamos pegar aqui. A aplicação de pena não contribuem. A aplicação de pena contribui. A aplicação contribui. Isso daqui é o sujeito, certo ou errado? Como esse camarada aqui é o sujeito, ele vai concordar com quem? É a aplicação de penas. E a aplicação de penas apresenta como núcleo a aplicação, que é o sujeito de contribuir. Aqui você tem alguns juízes, galera. Isso daqui é o que tem função sintática de sujeito de vem determinando. Então ele vai concordar, este verbo aqui vai concordar com o seu sujeito, que aqui no caso é representado por alguns juízes. Só que aí você tem uma outra oração que tem o contribuir e apresenta o sujeito representado por aplicação. E ele é forma de singular. É por esse motivo que aqui você não pode deixar dessa maneira. Tranquilos? Bom, galera, daqui eu me despeço mais uma semana. Mais uma vez, obrigado pela visita. E semana que vem nós voltaremos aí com mais um vídeo para poder resolver uma questão com vocês. Fiquem com Deus aí, até a próxima semana.